Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso bíblico, nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a porta do templo. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo do meu resumo. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia ou escutar o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a porta do templo. Os discípulos de Cristo tinham um profundo senso da própria ineficiência e com humilhação e oração uniam a sua fraqueza, a sua força, a sua ignorância, a sua sabedoria, a sua indignidade, a sua justiça e a sua pobreza, a sua inesgotável riqueza. Assim, fortalecidos e equipados, não hesitaram em avançar ao serviço do Mestre. E aqui, antes de entender esse leno, fica um pouco estranho, mas a sua fraqueza, a sua força é a força de Deus. A fraqueza deles, como seres humanos, a força de Deus. A ignorância deles, a sabedoria de Deus. A pobreza deles, com a inesgotável riqueza de Deus. Então, eles em humilhação, reconhecendo as suas próprias limitações, suas fraquezas, suas lutas, eles se humilhavam e se achegavam a Deus em oração e uniam-se a Deus e avançavam sem medo na pregação do Evangelho. Ao levar a mensagem, eles eram fortalecidos pela força de Deus, aquilo que lhes faltava, Deus provia. E assim eu e você devemos tomar como exemplo, para que eu e você reconheçamos as nossas fraquezas, as nossas falhas, e temos a certeza que Deus é capaz de suprir tudo aquilo que nos falta e avancemos com confiança na pregação do Evangelho ao levar a mensagem a outras pessoas, e Deus estará nos conduzindo, Deus estará à frente, Deus estará sempre abrindo as portas. Devemos crer e confiar sem hesitar que Deus estará no controle de tudo. Estavam estupefatos de que os discípulos pudessem efetuar milagres semelhantes aos que foram realizados por Jesus. Aqui um ponto. Aqui está falando sobre aquele paralítico na porta do templo que os discípulos curaram. E as pessoas no templo ficaram estupefadas porque os discípulos puderam fazer os mesmos milagres que Jesus. Contudo, ali estava aquele homem que durante 40 anos fora um coxo inválido, regozijando-se agora em pleno uso dos seus membros, livre de dor e feliz por crer em Jesus. E aqui no capítulo ele faz um pouco do resumo da história desse homem. Ele queria conhecer Jesus, e quando ele chegou finalmente a Jerusalém, no templo, ele achou que iria encontrar Jesus e descobriu que Jesus estava morto. Então os seus amigos sempre levavam ele à porta do templo ali para pedir esmolas, para ver se aquilo ali ele tinha algum auxílio para ele, até ele encontrar Pedro e João e ser curado. Quando os discípulos viram o espanto do povo, Pedro perguntou: por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Assegurou-lhes que a cura tinha sido operada em nome e pelos méritos de Jesus de Nazaré, a quem Deus ressuscitara dos mortos. E aqui um ponto importante que eu e você temos de reconhecer, que você temos de ter sempre em mente. Tudo aquilo que fazemos de bom não provém de nós, são os méritos de Cristo. Eles curaram aquele homem, não era porque eles eram bons, não é porque eles eram seguidores de Cristo, não é porque eles eram santos, não era por nada disso, não era nada deles, não era nenhum mérito deles, era apenas os méritos de Cristo. E o mais importante disso, eles reconheciam isso, e eles falavam isso ao povo, eles não tomavam os méritos de Cristo para si. Muitas vezes você podemos ter e tropeçar nesse ponto. Achamos que aquilo que temos, aquilo que somos, é porque nós conquistamos, porque nós conseguimos, porque eu sou sábio, porque eu sou forte, porque eu trabalhei. E esquecemos que tudo o que temos, o que somos, é porque Deus nos proveu meios para alcançarmos, porque Deus abriu os caminhos e as portas, Deus esteve às frentes, é os méritos de Cristo em tudo aquilo que temos e somos. Os apóstolos falaram claramente do grande pecado dos judeus em terem rejeitado e matado o príncipe da vida, mas foram cuidadosos em não levar seus ouvintes ao
desespero. E aqui um ponto interessante. Mesmo na hora de dizer uma verdade, os judeus eram responsáveis por terem matado Jesus, o príncipe da vida. Mesmo na hora de falar essa verdade, eles foram o quê? Cuidadosos. Muitas vezes, e esse é o espírito que mais se tem dentro da igreja, nós temos a verdade, sabemos o que temos que fazer e sabemos o que temos que pregar, sabemos a mensagem que temos e vamos como se fosse com um chicote descendo nas costas dos irmãos com a verdade. Muitas vezes o irmão está lutando, de fato, tem pessoas que não estão lutando, mas não cabe a nós julgarmos, mas muitas vezes o irmão já vem com um chicote nas costas dos outros para falar a verdade, para fazer com que o irmão mude de vida. O irmão às vezes tem a intenção boa, mas a forma como que é falado leva os irmãos ao desespero. E é uma coisa que temos de aprender, sim. Eu vi um texto do pastor Gilson Medeiros, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, o nome dele é Gilson Medeiros, é pastor Gilson. E ele escreveu, né, que a igreja precisa de mais Barnabés, porque quando Marcos teve dificuldades ali na fé, Paulo foi com força, incisivo, querendo que ele mostrasse força também. Barnabé foi um pouco mais conciliador. O espírito de querer colocar as coisas com força, com o espírito de Pedro, antes da sua conversão, de que pelos nossos meios temos de converter as pessoas, temos que colocar as pessoas nos trilhos, temos de fazer tudo aquilo que é certo. É uma ideia boa, é algo importante a ser feito, mas devemos também tomar cuidado com as palavras e a forma que fazemos, como levamos a mensagem de saúde, como levamos a mensagem de que devemos abandonar as cidades e viver no campo. Há pessoas que são convertidas e são convencidas quando ouvem palavras duras. Eu sou uma dessas pessoas, por isso às vezes eu acabo sendo um pouco duro aqui. Eu tento medir um pouco as palavras, mas às vezes acabo sendo um pouco duro. Mas tem pessoas que precisam de palavras mais cuidadosas para mudarem as suas vidas. E devemos ter isso em mente, devemos saber com quem estamos falando e falar não de forma que leve as pessoas ao desespero. Meu Deus, ainda estou morando na cidade, meu Deus, ainda não parei de comer carne. A pessoa entra em desespero e esse desespero mais a afasta de Deus do que a aproxima. Então devemos tomar cuidado com como falamos a mensagem. A mensagem tem que ser falada, mas a maneira com a qual falamos é importante e é decisivo se as pessoas vão aceitar a mensagem acreditando que podem mudar porque há esperança para elas, ou se elas vão rejeitar completamente porque elas já entendem que estão completamente perdidas. Ele declarou que o Espírito Santo os estava chamando para o arrependimento e conversão e assegurou-lhes que não havia esperança de salvação a não ser mediante a graça daquele que haviam crucificado. Somente pela fé nele podiam seus pecados ser perdoados. E aqui um ponto importante. Ele declarou que o Espírito Santo os estava chamando ao arrependimento e conversão. O Espírito Santo faz esse apelo a nós, faz esse apelo aos nossos irmãos, ao nosso próximo, faz esse apelo à igreja, faz esse apelo a todos. Arrependimento e conversão. Se você está arrependido, se eu estou arrependido, não é uma obra minha ou sua, é obra do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Ele nos apela para que nos convertamos, para que mudemos de vida, para que nos arrependamos, para que não sigamos nas mesmas práticas. Assim os discípulos pregaram a ressurreição de Cristo. Muitos entre os que os ouviam estavam esperando por esse testemunho. E quando ouviram, creram. Vieram-lhes à mente as palavras de Cristo havia dito e tomaram posição ao lado dos que aceitaram o Evangelho. A semente do Salvador, que o Salvador havia plantado, brotava e produzia frutos. Aqui 2 pontos importantes. Primeiro, eles ouviram o testemunho, eles desejavam, almejavam ouvir o testemunho e eles creram no testemunho. Devemos estar o tempo todo testemunhando para que os irmãos tenham a chance de ouvir a mensagem, porque quando nós
damos o testemunho, quando nós pregamos a palavra, nós estamos o quê? Fazendo como Cristo, plantando sementes. Em uma hora, em um outro testemunho, em algum outro momento, essa semente pode germinar e brotar e dar frutos. Cabe a mim e a você darmos testemunho com as nossas vidas da mensagem a qual servimos, a qual acreditamos. Falar, sim, falar, temos de falar, mas principalmente com as nossas vidas, com os nossos atos, aquilo que eu faço. Os saduceus especialmente estavam sobremodo alvoroçados, sentiam que as suas mais acariciadas doutrinas estavam em perigo e sua reputação em risco. E aqui um ponto importante, os saduceus, que inclusive eram do grupo do sumo sacerdote, estavam com medo, porque Jesus ressuscitou. Eles viram Lázaro ressuscitado, entre outras ressurreições, e eles acreditavam que não havia ressurreição. E a preocupação deles não era com a salvação deles, não era reconhecer que estavam errados e mudar de vida, se converterem. Era com a sua reputação, o orgulho e a vaidade novamente em um grupo, em seres humanos. Enquanto estivermos apegados à minha igreja, ao meu pastor, aquilo que eu escuto a vida inteira, à igreja dos meus pais, aos meus próprios pais, enquanto não estivermos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta da verdade, se assim me afastar da verdade, enquanto eu estiver acariciando os meus pecados, acariciando os meus erros doutrinários, enquanto eu estiver confortável com essas coisas, eu estarei em perigo da morte eterna, porque a verdade está claramente escrita a nós, mas muitas vezes nós, por algum motivo ou outro, nos apegamos em um texto e falamos, não, isso aqui pode, porque queremos continuar com aquelas práticas que a Bíblia repreende, reprova. Os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. Aqui, os saduceus, os fariseus, eles estavam convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. A prova era por demais clara para que fosse posta em dúvida. Não obstante, endureceram o coração, recusando arrepender-se da terrível ação que haviam cometido, matando Jesus. Haviam sido dadas aos príncipes judeus abundantes evidências de que os apóstolos estavam falando e agindo sobre a divina inspiração, mas eles firmemente resistiram à mensagem da verdade. E aqui nós vemos como haverá sempre pessoas, não importa, a verdade está esfregada na cara delas, elas não querem aceitar. Pessoas que não querem aceitar a verdade, não querem se converter, não querem uma mudança de vida, não querem abandonar suas práticas. Pessoas que estão com as suas raízes bem firmadas neste mundo. Cristo não tinha vindo da maneira como esperavam, e embora às vezes tivessem estado convictos de que ele era o Filho de Deus, fizeram calar a convicção e o crucificaram. Sabiam que estavam matando o Filho de Deus. Não era só o ato de saber que era o Filho de Deus depois que mataram, eles sabiam antes disso. E mesmo tendo essa convicção, silenciaram, lutaram contra o Espírito Santo. E aqui está aquele pecado imperdoável, quando você endurece o coração ao ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo clamando a eles, mostrando a eles, estampou em suas faces que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham a certeza disso e ainda assim agiram contra isso, pelo seu ego, pelo seu orgulho, as suas vaidades. Sem misericórdias, Deus lhes deu novas provas, e agora outra oportunidade lhes era concedida para voltarem a Ele. Ele enviou os discípulos para dizer-lhes que havia matado o príncipe da vida, e nessa terrível acusação deu-lhes outra oportunidade para o arrependimento. E aqui está um ponto que eu já conversei com os irmãos. Eu não fiz esse resumo dos livros anteriores, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, mas lá em Patriarcas e Profetas nós vemos, eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, que nós voltamos ao mesmo lugar. Quando enfrentamos uma provação, nós fracassamos, nós voltamos ao mesmo lugar. Deus nos dá um tempo, nos coloca no mesmo lugar, e é muito mais difícil de
superá-la, mas podemos assim. Foi assim no deserto. Foram até a entrada da terra prometida, viram os gigantes lá, ficaram com medo, duvidaram de que Deus podia lhes dar, ficaram 40 anos no deserto, e novamente 40 anos depois Deus coloca um povo ali na frente, dizendo que eles herdariam. Era muito mais difícil agora, mas eles seguiram em frente, aceitaram a promessa e conquistaram a terra. E agora aqui, os fariseus, a mesma coisa, foram colocados ali a convicção de que Cristo era o Filho de Deus. Eles foram lá e o mataram. Foi dado a oportunidade de arrependimento, uma mudança de vida a eles. Pouco depois, foram colocados no mesmo lugar, uma segunda chance. Agora os discípulos apresentando a mesma mensagem para eles. Uma segunda chance para o arrependimento. E eles, mesmo assim, recusaram. E aí você temos que tomar cuidado quando nós falhamos. Vamos ser colocados novamente no mesmo lugar. Será dada uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Deus não quer matar ninguém, não é o desejo de ninguém que ninguém se perca. O desejo é que todos se salvem. Mas nós escolhemos nos perder. Não era só porque fossem culpados e merecedores de morte, nem apenas por terem levado a morte do Filho de Deus, que estavam apartados da salvação. Olha que ponto importante. Não foi porque eles mataram Jesus, não foi porque eles mataram Jesus, não foi por eles saberem que Jesus era o Filho de Deus e mesmo assim mataram, que eles estavam se perdendo, que eles estavam perdidos, mas porque se armaram em oposição contra Deus. Nós iremos nos perder se estivermos em oposição contra Deus. E como eu estou em oposição contra Deus? Quando eu não estou em harmonia. Se Deus me diz, faça isso, e eu não faço isso, faço aquilo, eu estou em desarmonia com Deus. Se eu estou em desarmonia com Deus, eu estou contra Deus. Se eu estou contra Deus, eu estou em caminho de perdição. Persistentemente rejeitaram a luz e sufocaram as convicções do Espírito. E quantas vezes não há um apelo a nós para mudarmos de vida? E assim, quando nós resistimos a essa voz, quando não mudamos, quando não aceitamos, estamos rejeitando o Espírito, estamos andando em caminho de trevas. A influência que controla os filhos da desobediência operava neles, levando-os a maltratar os homens por cujo intermédio Deus estava agindo. Eles estavam sob o controle de Satanás, trabalhando para maltratar justamente aqueles que Deus estava usando para levar a mensagem. Cada dia, em sua recusa de se arrepender-se, os líderes judeus retomavam sua rebelião, preparando-se para ceifar o que estavam semeando. Estavam semeando a morte, estavam semeando a sua própria perdição, e assim eles iriam colher. Estamos em 18 minutos, vamos pular para os 2 últimos textos. Cumpre-nos reconhecer o governo humano como uma instituição designada por Deus e ensinar obediência ao mesmo como um dever sagrado dentro de sua legítima esfera. Então aqui um ponto importante. Cumpre a mim e a você reconhecermos o governo humano como instituição designada por Deus. Então se temos o presidente, congresso, essas coisas, temos de reconhecer como eles estão ali designados por Deus. Devemos obedecer às leis. Se a lei diz você tem que pagar imposto, você tem que pagar imposto. Se a lei diz que você não pode matar, você não pode matar. Se a lei diz que você não pode roubar, você não pode roubar. Se a lei diz que você não pode ultrapassar a velocidade daquela rua de 60 por hora, então você não pode ultrapassar aquela velocidade. Se a lei diz que você tem que fazer, enfim, acho que ficou claro. Devemos respeitar o governo humano. E uma vez eu falei isso em uns vídeos atrás, falando sobre o casamento, que como a lei do nosso governo diz que devemos nos casar no papel, para mostrar de fato para o governo, para a sociedade que somos casados, devemos assim fazer. Que não é morar junto e agora eu estou casado, porque as pessoas estavam pensando, não, eu moro junto. Morar junto não é casamento. O casamento é quando você vai lá no cartório com a sua esposa, com o seu esposo,
assina os papéis, o noivo, né? E se torna o esposo. Enfim, o casamento, pelo menos no Brasil, pode ter países que sejam diferentes, você tem que ir lá e assinar os papéis para reconhecer perante o governo, perante a sociedade, que você está casado. Morar junto não é estar casado. E a pessoa argumentou, eu sempre, naquele vídeo específico, eu esqueci de falar isso, que eu já tinha falado em outros vídeos, mas aqui vamos reforçar essa ideia. Mas quando suas exigências, as exigências do governo, se chocam com as reivindicações de Deus, temos que obedecer a Deus, de preferência aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Então, se a legislação agora diz, vocês podem roubar se for para comer, a legislação diz isso. Então você pode ir lá na feira, no mercado e roubar uma fruta. A legislação diz que está liberado esse tipo de roubo. Eu não devo obedecer essa lei porque vai contra os princípios de Deus. Se a legislação diz agora que você não deve guardar o sábado e sim o domingo, você deve o quê? Obedecer a Deus. Guardar o sábado e não o domingo. E não o contrário, guardar... Acho que eu falei errado. Se a legislação diz que você deve guardar o domingo e não o sábado, você tem que fazer aquilo que Deus diz, guardar o sábado e não o domingo. Nunca a lei do homem, a lei dos governos, mesmo sendo designados por Deus, se elas forem contra a lei de Deus, elas devem ser obedecidas. Então, se toda lei humana que vá contra Deus, elas vão colocar um subterfúgio para impor, para forçar a consciência. Então, não é simplesmente o fato de guarde o domingo e não o sábado. É o fato de agora você que não guardar o domingo e guardar o sábado, você vai ter que... Você não vai poder comprar e vender, você vai ser preso, você colocando a força para te forçar aquilo. As leis de Deus nunca forçam ninguém a nada. Deus dá liberdade, Deus diz... Lembra-te do dia do sábado, santifica-o. Deus não impõe isso. Se você não quiser guardar o sábado, você não precisa. Deus nos deu lei de saúde falando, não coma esses alimentos que são impuros. Mas Ele não obriga. E eu posso tomar minha decisão de comer os alimentos impuros. Eu vou colher as consequências disso. Enfim, a lei de Deus tem que estar sempre acima da lei dos homens. Para a gente encerrar o último texto, não nos exige que desafiemos as autoridades. Não se nos exige que desafiemos as autoridades. Então agora, não é porque eu guardo o sábado e o governo diz para guardar o domingo que eu vou desafiá-los, que eu vou tentar entrar em conflito. Nossas palavras, quer faladas, quer escritas, devem ser cuidadosamente consideradas para que não sejamos tidos na conta de proferir coisas que nos façam parecer contrários à lei e à ordem. Não devemos querer ser desordeiros. Surgiu uma lei agora que tem um projeto, né, que é segunda sem carne, dos vegetarianos, veganos, enfim. E aí agora surge uma lei agora no país que para estimular o consumo de camarão, lagosta, toda quinta-feira você tem que comer camarão ou lagosta. É uma lei, é obrigatório isso. Você tem que comprar, você tem que mostrar o ticket. Por ser um alimento impuro, você não vai fazer isso. Mas você não vai levantar uma bandeira contra isso, querendo causar uma revolta, uma revolução. Nada disso. Aquelas pessoas que dizem que Jesus era um revolucionário. Nada disso. Se não é para nós fazermos, porque Jesus iria fazer se ele foi o nosso modelo, nosso exemplo. Ele nunca lutou em causar um movimento de desordem contrário à lei e à ordem, mas ele colocava sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Não devemos dizer que e nem fazer coisa alguma que nos venha desnecessariamente impedir o caminho. Temos de avançar em nome de Cristo, defendendo as verdades que nos foram confiadas. Se somos proibidos pelos homens de fazer essa obra, podemos então dizer, como os apóstolos, julgai-vos se é justo diante de Deus. Ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. É justo
fazermos isso, ouvir as leis do homem ao invés das leis de Deus? Claro que não. Então, sempre que tiver de escolher entre os homens e a Deus, eu escolho a Deus, e não importa as consequências. E eu não posso deixar de pregar, de viver e de falar de Cristo. Por mais que o governo diga, você não pode falar, você não pode ser cristão, você não pode. É justo isso? E aí essa argumentação é uma conversa, é um diálogo, nunca uma revolução, uma revolta, vão causar um rompimento. Eles vão dizer que é isso, né? Eles irão dizer, num futuro muito próximo, vocês são os desordeiros que guardam o sábado, que estão indo contra as leis e deixando Deus furioso conosco. Eles irão dizer isso, para nos perseguir, para nos matar, enfim. Cabe a nós olharmos para Cristo, nosso exemplo, nosso modelo, e olhando para Ele, tenhamos a certeza de que estamos fazendo como Ele faria. Precisamos orar para que o Espírito Santo esteja em nossas vidas. Esse capítulo fala muito sobre o Espírito Santo e eu acabei pulando muitos textos sobre isso, não trazendo aqui. Por isso, irmãos, leiam esse capítulo, é importante para entendermos como devemos nos preparar para os tempos que estamos à porta. Se queremos de fato que Jesus volte em nossa geração, acabe logo com esse mundo de pecado, devemos olhar para esses textos e entender que precisamos do Espírito Santo para nos direcionar para esse ponto. 26 minutos, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão tem alguma outra dúvida qualquer, se o irmão leu o capítulo completo, esses textos do Espírito Santo, tem alguma dúvida ou quer comentar alguma coisa para estudarmos e crescermos juntos, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajude a fazermos a Tua vontade. A todo instante, possamos, Senhor, sermos instrumento em Tuas mãos, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Nos mostre, Senhor, o caminho que devemos andar e nos dê força completa, Senhor. Nos ajude na nossa fraqueza para que possamos fazer toda a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.